Eu estava crochetando hoje e comecei a refletir sobre o que acontece quando um lugar começa a convencer você de que você vale menos do que você vale. Atentando que lugar pode ser um lugar, um grupo de pessoas, um ambiente, uma pessoa só, uma situação. Às vezes a gente está num lugar onde é invisível, onde ninguém tem consideração nenhuma pela gente. E aí a gente começa a achar que não tem valor, porque este lugar passou tanto tempo dizendo que a gente não tem valor, que o perigo é a gente começar a acreditar, né? E entre um ponto e outro aqui de crochê, eu comecei a refletir sobre isso. Quantas vezes, né, a gente fica num lugar, num grupo de amigos, às vezes na família, num relacionamento, no ambiente de trabalho, onde a gente ali é invisível, é tratado como nada, é tratado mal, as pessoas não têm consideração, tá sempre em último lugar. Aquela sensação que você desenvolve assim, eu estou sempre em último lugar. Tudo vai para qualquer outra pessoa, todas as coisas vão para as outras pessoas, tudo vai para qualquer um, menos para você. E a desculpa de que péssimas pessoas recebem o castigo, né? Um castigo divino meio pesado, mas as pessoas vão receber o castigo, vão ser desprezadas. A gente sabe no dia a dia que não é bem assim. Muita gente boa, muita gente bacana, muita gente interessante, muita gente que tem muito o que dizer é tratado às vezes como lixo, como tratado como cachorro, né? Não cachorro, não, cachorro, né? Tem uns cachorrinhos aí que são tratados melhores que a gente, né? A gente sabe. E tem cachorrinho mimado aí, bem tratado. Mas vocês entenderam, né? Ser maltratado, aquela falta de consideração. Que hoje em dia, né, gourmetizaram esse termo, falta de consideração. Antigamente todo mundo fala, não tem consideração, falta de consideração. Hoje em dia gourmetizaram a palavra e é responsabilidade afetiva. E usado normalmente para relacionamentos, né, afetivos. Mas a gente sabe que a falta de consideração, essa falta de responsabilidade afetiva, existe em todas as relações. Relações de trabalho, relações afetivas, relações familiares, muitas vezes de amigos, né? Você fala, nossa, aquela pessoa eu gosto tanto dela, ela tem tanta consideração por mim. Quando você tá vendo, a pessoa tá te apunhalando pelas costas, né? Tá te enfiando uma adaga com aquele punhal, assim, ou um punhal ou uma adaga com aquele cabo cravejado de diamantes, porque a pessoa é o máximo. Mas ela tá te enfiando pelas costas. Eu acho que o ponto principal nessa reflexão da gente, quando a gente não é tratado com consideração, é que a gente não pode acreditar nesses lugares, nessas pessoas. A gente tem que acreditar no nosso valor interno, porque a gente sabe tudo que a gente faz, que a gente se dedica. Você sabe o tanto que você se dedica na sua família, no seu relacionamento, no seu ambiente de trabalho, no seu estudo, escola, adolescente, às vezes coleguinhas, né, de crianças também. Que crianças não têm, né, às vezes não tem consideração uma pelas outras, tem criança bem cruel. Na adolescência a gente vê muito isso, as adolescentes, né, meio que excluindo as outras meninas. Então, assim, ninguém tá livre de passar por isso ao longo da vida, independente da relação. Mas eu acho que o ponto principal é a gente não acreditar no que essas pessoas que não têm consideração pela gente dizem. Porque eu acho que um ponto bem interessante é que essas pessoas não têm consideração, porque eu acho que no fundo elas sabem
o quanto você se dedica àquilo que você está fazendo, se relacionando, e elas não querem dar um braço a torcer que você está se dedicando muito àquilo, que você, muitas vezes, tá sentindo, tá se dedicando, tá sendo melhor, não melhor que ela no sentido de que, o ego, eu sou arrogante, eu sou melhor que ela, eu sou o máximo. Não nesse sentido. Num sentido mais de se entender melhor, de ter usado a sua dor como compreensão, ter compreendido a dor, usado a sua dor de uma forma mais bonita. Porque tem gente que pega a dor, é alquimista, né? Tem muitas pessoas que são alquimistas, pegam a dor e transformam em coisas lindas, transformam em arte, né? Mesmo que você não seja artista, você vai falar, não, eu não sou artista, eu não sou compositora, eu não sou escultora, eu não sou pintora, né? Cantora, eu não transformo a minha dor em arte. Mas só do fato de você levantar todo dia com esperança de ter uma vida melhor, de sair desse lugar, você já é um artista, né? E um ponto muito interessante também para a gente refletir é que você não está preso nesse lugar. O seu futuro não é pela eternidade neste lugar, seja onde for. Mesmo que seja um ambiente de trabalho e que hoje as pessoas ao seu redor não têm um pingo de consideração por você, você não está presa neste lugar. Você tem alternativas. Por mais que hoje você tenha que ir a esse ambiente todo dia, bater o seu ponto para ganhar o seu salário, para você pagar as suas contas, você não está presa neste lugar. Tem esperanças. Há esperanças de um novo amanhecer. Você vai fazer por onde? Você vai procurar um outro trabalho ou um outro grupo de amigos. Você vai estudar uma outra coisa. Você vai tentar uma nova profissão. Você vai fazer terapia. Você vai... Com a família é um pouquinho mais complexo, mas às vezes você dá uma distância mais segura, né? Tipo no trânsito, se você vê que o motorista da frente está fazendo uma manobra perigosa, você se afasta um pouquinho, é uma distância segura. Então você vai fazer o mesmo com o familiar que você não vai virar as costas, você não vai abandonar. Mas se a sua família não tem consideração por você, e hoje, infelizmente, a gente pode dizer que muitas famílias não têm o mínimo de consideração pelos outros, né? Por muita gente. Até mesmo por crianças, a gente vê atrocidades acontecendo. Então, a gente pode dizer isso, que infelizmente muitas famílias não têm consideração por ninguém mesmo, não estão nem aí. Se puder, até prejudica aquele membro ali. E é engraçado que normalmente essas pessoas que sofrem pela falta de consideração do outro, muitas vezes são pessoas incríveis, são pessoas amorosas, pessoas doces, pessoas trabalhadoras, pessoas inteligentes, interessantes, mas que estão sendo vítimas de um ambiente tóxico, de um grupo de pessoas tóxicas que não tem nenhuma consideração por ninguém. E colocam aquele ser, aquela pessoa em último lugar. Muitas vezes meio que para punir, né? Porque quem é da luz vai sempre incomodar quem vive nas trevas. Então aquela luz toda da pessoa vai se transformar em ressentimento, inveja, todo tipo de sentimento ruim. Então eles vão colocar aquela pessoa em último lugar da fila. Se é um grupo de 10, aquela pessoa sempre estará no 10º lugar. Ela sempre vai ser a última para tudo. Para receber alguma gratificação, algum presente, para ter alguma coisa, ela sempre vai ser a última para tudo. E você que é essa pessoa que é sempre a última, que recebe o último dos últimos lugares aí, que sempre recebe as migalhinhas do grupo que você convive,
O que a gente pode refletir hoje é o seguinte, é você tentar, né, abrir o seu horizonte, tentar procurar um outro lugar. Há muitas alternativas. Ah, mas o salário é bom se for um ambiente corporativo. O salário é muito bom. Mas se você está num ambiente desgastante, será que é tão bom assim? Né? Às vezes compensa você receber um salário um pouquinho menor neste começo, só para você se libertar dessa gente tóxica, né, para não falar outra coisa, e, e caminhar para um lugar mais saudável. Eu acho que a gente tem que se valorizar. E o ponto importante aqui, que eu comecei a reflexão nesses pontinhos aqui, que é o seguinte, essas pessoas que estão te negligenciando emocionalmente, elas podem ser tóxicas, mas você tem alternativa. Você não pode se deixar contaminar por isso. Então, se as pessoas acham que você tratam você como nada e você sabe que você não é nada, você tem valor. Então, você não acredite nelas, faça por onde sair desse lugar e tenha sempre em mente, nem que se for todo dia você repetir para você de hora em hora, e a gente vai naquele passinho do AA, vivendo um dia por vez. Que às vezes a ansiedade chega porque a pessoa quer viver 5 anos. Você não tá presa ali eternamente. Você, vou ter que ficar 5 anos. Você não vai viver 5 anos ali. Respira e repita para você: hoje eu estou aqui, mas eu não estou presa aqui no futuro. Eu não vou ficar aqui no futuro. E faça por onde sair, né? Procurar um lugar, pessoas e grupos mais saudáveis. E sempre mantendo a fé, sempre com um sorriso no rosto, sempre com os melhores sentimentos dentro de si. A reflexão de hoje é meio pesadinha, dividir com vocês, mas agora eu quero saber de vocês, né? E aí? Como tá a situação aí? Vocês refletiram? Me conte um pouquinho a reflexão de vocês sobre essa falta de consideração.